Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 12h30 até as 13 horas. Iniciei o programa com esse lindo trabalho do duo canadense Emerald Webb. O CD se chama Traces of Time. Escutamos a 7ª faixa. E esse disco é raro, é difícil de achar. Na época, um amigo meu trouxe do Canadá. Eu vou repetir o nome da banda, que é um duo. Emerald Webb, o CD Traces of Time e a 7ª faixa do disco que a gente acabou de ouvir, que é focado principalmente em teclados bem atmosféricos, flauta inspirada e o som de cristais de fundo. Excelente para meditação, para relaxamento, prática de reiki, massagem, passe, cura prânica, reuniões espirituais em geral. O trabalho é todo instrumental e muito inspirado. Excelente também para grupos que trabalham com cura, com doação de ectoplasma, porque é um tipo de música assim com uma qualidade tão legal que ela relaxa o corpo, relaxa a mente, faz a aura dilatar, altera o padrão de ondas cerebrais suavemente para aquele nível entre a vigília e o sono, ondas alfa, em que a mente fica mais tranquila e é possível então perceber algumas outras coisas, e aí é legal trabalhar com música. Bom, está aqui comigo hoje meu amigo Luiz Roberto Matos, de Salvador. O Luiz Roberto é autor de uma obra clássica de saídas do corpo no Brasil, que é o livro Sanakhan, Um Mestre no Além, editado pela primeira vez em 1993. Ao longo dos anos, o Luiz reeditou o livro 2 vezes e agora ele conseguiu uma editora muito boa, a editora Anunnaki aqui de São Paulo, que acabou de relançar o livro. O Luiz está aqui em São Paulo, fez uma palestra lá no IPPB na quarta-feira passada, fez o lançamento do livro também na sexta-feira passada, e como ele está aqui, eu aproveitei para gravar uma entrevista com ele, para vocês conhecerem um pouquinho da história dele no terreno das saídas do corpo. O Luiz Roberto tem 58 anos, ele mora em Salvador, ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho em Salvador, quer dizer, ele trabalha na área trabalhista, o juiz muitos anos e agora desembargador, e paralelamente o Luiz Roberto tem um trabalho no Santuário Luz e Vida, que é um centro espiritualista universalista de cura em Salvador, que ele toca lá com vários amigos e ajuda gratuitamente a muitas pessoas. Mas eu quero que ele fale sobre as saídas do corpo, até por causa do lançamento do livro dele, Sanakhan, Um Mestre no Além, que vocês podem adquirir lá no IPPB também. Luiz, boa tarde, que legal que você está aqui, viu? Prazer estar aqui com você. Você esteve aqui na rádio muitos anos, né? Você lembra em que ano que você teve? Uma das vezes que você veio em São Paulo? Não lembro do ano exato, não. Já tem muitos anos. Muitos anos. Eu estou aqui na rádio há 17 anos, desde 99. Tem muitos anos. Eu lembro que você veio aqui uma vez comigo. Fiz uma palestra também. Foi, exato. Luiz, conta para nós, você está com 58 anos. Qual a idade que você tinha quando você teve sua primeira experiência fora do corpo e como é que foi o lance? A minha primeira experiência, ela aconteceu aos 18 anos, mas nessa primeira experiência, Wagner, eu não sabia o que era projeção astral, desdobramento, eu não tinha noção do que era isso. Aconteceu na fazenda, foi espontânea, ela não foi provocada, mas foi uma saída consciente com um ataque espiritual lá na casa da fazenda, e eu saí do corpo e eu briguei com o espírito. O ambiente lá era pesado, Luiz? Não, eu não sentia. Eu estava lendo... Essa era a fazenda da sua família? A família da minha fazenda, a fazenda da minha família. E eu não tinha noção de nada. Eu estava lendo o Livro dos Médiuns, que foi o primeiro livro espírita que eu encontrei, e o primeiro livro espiritualista também naquela época, em 77, com 18 anos. E durante aquela leitura, os 15 dias que eu estava lendo o livro, que aconteceu essa primeira experiência. Foi uma saída consciente, porém involuntária, e que eu não sabia durante a experiência, eu não sabia que eu estava fora do corpo, certo. Que ali era um espírito. Eu achava que a casa tinha sido invadida, era um ladrão, estava me atacando. A sua ideia era que você, de alguma forma, um ladrão tinha entrado na sua casa e estava atacando, e você levantou da cama para enfrentar ele. Eu briguei com ele, eu enfrentei, e no meio da briga, de repente, eu acordei deitado na cama. E aí eu encarei como um pesadelo. Certo. Eu tive um pesadelo horrível, porque eu não tinha noção do que era projeção astral. No ano seguinte, 78, que eu já estava lendo Filosofia Yoga, Teosofia, vários livros espíritas, comecei a ler livros de projeção astral e comecei a desenvolver a técnica de saída, comecei a sair consciente. Só aí foi que eu fui entender aquela primeira experiência do ano anterior, com 18 anos, e aí aos 19 para 20 que eu comecei as primeiras experiências provocadas e conscientes.
em 78, isso já há 40 anos. 40? 40 anos praticamente. 40 anos. Ô Luiz, e ao longo desses anos, trabalhando com saídas do corpo e outras áreas, você sentiu aqueles sintomas clássicos que as pessoas sentem? Por exemplo, acordar e não conseguir se mexer, por exemplo, e de repente você se vê fora, ou de repente sentir a aura dilatando, parece que está ficando grandão, ou vibrações de energia, ou aquela sensação de falsa queda no início do sono. Como é que é para você esses sintomas? Você experimenta isso ou não sente nada? Como é que é? Hoje eu não sinto mais. Ao longo do tempo eu fui deixando de sentir, de perceber isso. Mas eu, desde a adolescência, eu tinha muito. Estava deitado, cochilando, e eu tinha aquela impressão que estava caindo. Como se estivesse caindo no buraco, vou cair da cama. Tinha essa sensação de queda ao me virar. Eu tinha muito isso na adolescência sem saber o que era projeção astral. Eu tinha essa sensação. Tinha muito sonho de voo. Quando eu comecei a desenvolver a projeção, aí que começaram a acontecer, ou pelo menos eu comecei a me dar conta dessas sensações da paralisia, de eu acordar no meio da noite, estar tendo um sonho, e acordar no meio da noite sem poder me mexer. Acontecia isso. Comecei como eu produzia o relaxamento, a minha técnica toda era baseada no relaxamento, na respiração, né? Quando eu relaxava bastante, já não sentia, inicialmente sentia o corpo bastante pesado, depois de um tempo eu não sentia mais o corpo. Aí nesse estágio, antes de sair do corpo, eu sentia a energia. Eu chamo um choque de dolor, que na época eu não chamava de EV. Né? É o estado vibracional. Na época não chamava de estado vibracional, não chamava de EV. Eu não conhecia como nome de EV. Eu sentia aquela vibração, aquele choquezinho no corpo, sem sentir dor. Né? Tinha essa sensação de, às vezes quando eu já estava desenvolvendo, já tinha uma experiência consciente fora do corpo e era atacado, muitas vezes eu voltava rápido demais para o corpo e eu levava um tempo sem poder me mexer. Eu não conseguia. Eu queria gritar, eu queria falar, mas eu não conseguia. Eu levava um tempo até conseguir realmente me mexer. Então, todas essas coisas que você falou, eu senti muito. Depois de um tempo, com muita experiência, hoje, quando eu saio, eu não sinto mais o EV. Tá. Ou se ele acontece, eu já não dou mais assim a importância e eu acho que isso não registra mais no meu cérebro. Sim, já se tornou tão natural tão natural a saída que eu não sinto mais o EV, não tenho mais a coisa da paralisia, então eu não volto assim, esbaforido, assustado, sim. Já tenho uma tranquilidade maior nas experiências. Pessoal, o que o Luiz está falando de EV é EIV, a abreviatura de estado vibracional, que é uma expressão que muitos pesquisadores aqui no Brasil usam para definir uma sensação de vibrações que vão e voltam por dentro do corpo ou no campo energético e que, acelerando-as, possibilita uma soltura do corpo astral para fora do corpo humano. E quem criou essa expressão estado vibracional foi aquele pesquisador, Luiz, o Robert Monroe, no livro Viagens Fora do Corpo. As pessoas podem pesquisar capítulo 15 e 16 do livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe, que foi o primeiro a falar dessas vibrações e nomeá-las de estado vibracional. Posteriormente, outros projetores que leram o material dele começaram a falar estado vibracional, até passar a falar de forma brincando EV, abreviatura. Hoje, muita gente que opera nessa área chama de EV, mas o primeiro a falar nisso, classicamente, foi o Robert Alan Monroe, livro Viagens Fora do Corpo, capítulo 15 e 16, editora Record, uma obra que saiu em 1971 nos Estados Unidos e que aqui no Brasil saiu no iniciozinho da década de 80, a tradução. Hoje essa obra se encontra esgotada, excelente, Luiz, só acha em sebo. Agora, o livro que você relançou, o Sanacan, O Mestre no Além, e para quem está assistindo aqui a gravação, eu e o Luiz, nós cometemos uma falha enorme. O Luiz está hospedado lá em casa esses dias. Na hora da gente sair de casa, o livro ficou em cima da mesa. Nós não temos como mostrar a capa aqui. E a culpa disso é do Ricardo, que está ali, hoje aqui com a gente, né? Então, gente, não estamos aqui com a capa do livro para mostrar aqui na câmera, mas o Sanacan... Eu posso abrir do meu celular e aproximar ali. Mas aí você vai ter que ligar o celular e se tocar aqui na hora. Então, se puder abrir, a gente quebra o galho aqui. Ainda bem que o programa hoje não está ao vivo, é gravado, Luiz, porque o Luiz, inclusive, essa altura que vocês estão assistindo o programa no domingo, o Luiz já viajou de volta para Salvador. Bom, vira para... tem que aproximar bem. Isso. Olha lá.
Sanacan, Um Mestre no Além, da editora Anunnaki, um livraço de saídas do corpo, do Luiz Roberto Matos, o Matos com 2 T's. Qualquer informação vocês podem ter lá no site também do IPPB, ippb.org.br. Luiz, você tem uma atividade muito grande na internet, nas redes sociais, no Facebook. Eu queria que você deixasse o endereço do seu Facebook, o seu canal do YouTube, para que os nossos ouvintes, querendo conhecer mais o seu trabalho, entre lá e se comunique com você. Quais são esses endereços, por favor? O mais antigo deles é o meu site, que é www.mestresanacan. O Sanacan é S-A-N-A-K-H-A-N. Isso. Sanacan. Mestresanacan.com.br. Ele é o mais antigo, tem mais de 8 anos. Tá. Ali eu tenho hoje 7 livros meus que pode baixar de graça. Tem mais de 130 artigos, tem muitas coisas. Ali também já tem um link para o canal do YouTube. Mas se quiser já procurar direto no YouTube, o canal é Luiz Roberto Matos. O Luiz é com Z no final. Luiz Roberto Matos, o Matos com 2 T's, tá, gente? É fácil achar no YouTube. E no Facebook também eu tenho uma página. Quem quiser pedir para adicionar, eu adiciono. O Luiz colocou no canal do YouTube dele várias gravações que ele faz em casa, falando de saídas do corpo, induzindo alguns exercícios filmados. Então deem uma olhadinha lá, pessoal. Principalmente vocês que estão se aprofundando no estudo da saída do corpo, que vocês vão encontrar conteúdo. Porque o Luiz, assim como eu e outros pesquisadores, nós trabalhamos a área das saídas do corpo, mas com conteúdo espiritualista. Ele é declaradamente espiritualista, eu também sou, sem estar ligado a área nenhuma, porque muito pesquisador tem medo de falar que tem uma área... Ele começou igual eu, lendo teosofia, espiritismo, ocultismo, yoga, sem se prender a nada. Muito parecido na década de 70. Inclusive, na época, a gente lia Lobo Sangue e Rampa, né, Luiz? Sangue e Rampa. Era o que tinha na época. E trabalhamos dentro do centro espírita. Isso, a gente tem uma trajetória muito parecida. Então, tanto para ele quanto para mim, e outros amigos também, não adianta trabalhar as saídas do corpo só como um fenômeno parapsíquico. A que isso leva? Para quê? Né? O que fazer com isso? Né? Que despertar da consciência isso leva a pessoa a ter. Vai sair do corpo para quê? Exato. E na internet hoje existe, Luiz, uma fissura por parte, principalmente de internautas mais jovens. Eles entram nos lugares que tem material de projeção, no Facebook ou em algum lugar. Eles querem, sim, alguém me dá uma técnica, pelo amor de Deus, para sair do corpo. Eu recebo muito assim, me deu uma dica, me deu uma dica. Me deu uma dica. Fora uns maluquinhos que falam assim... É uma coisa mágica. Wagner, eu entrei aqui, é o seguinte, você tem uma técnica infalível de ativar Kundalini. Imagina, cara. Isso você não está vendo a pessoa e ele pensa que Kundalini é um negócio que ele compra, que ele adquire na internet. Não sabe o que vai fazer com Não sabe o que ele vai fazer com essa energia. Então, as saídas do corpo tem que ter vamos chamar de fast food... na internet, de coisas de projeção, mas muitas vezes sem profundidade, Luiz. E o importante nisso é a profundidade, não para ninguém virar anjo ou santo, mas não adianta nada estudar isso se não for ser feliz, para amadurecer, crescer e se ajudar a ajudar os outros. Se ajudar os outros e melhorar a manifestação. Exatamente. Mas sabe o que é isso, Luiz? Por outro lado, muitos pesquisadores trabalham isso só pela parte técnica. Só está interessado no conceito técnico daquilo. Aí pode virar um técnico naquilo, só que no dia a dia é medíocre nos relacionamentos com as pessoas, não perdoa ninguém, se torna chato e frio no trato com as pessoas. Muitos pesquisadores de áreas diferentes caíram nesse problema. Não é o problema de estudar a parte técnica. O Luiz estuda isso há muito tempo. Eu também, eu tenho uma biblioteca enorme em casa, mas eu sei que conhecimento não é sabedoria. Exatamente. E que a gente tem que aliar o conhecimento, sentimento bom, alegria, humanidade, senão você fica chato, vira um robô nesse assunto, um robô consciencial. Se você não tem um equilíbrio interior, do pensamento, sentimento, das emoções, você sai do corpo, você está à mercê de espíritos. De vibrações pesadas, né? Vai ser atacado, fica sem proteção espiritual. Então, o equilíbrio interior, que aí vem de toda uma filosofia, né, de evolução, que nós absorvemos do espiritismo, da teosofia, da filosofia yoga e de tantas outras coisas, que você alia com a técnica para você sair. Isso vai lhe dar um crescimento, vai lhe dar uma força interior, uma proteção espiritual. Né? Como é que você vai atrair? Muita gente entra no canal, ou lá, aí me fazendo pergunta, o que é que eu faço para encontrar o meu mentor? Como é que eu faço para... Aí eu falei, evolua, cresça, amadureça. E ele vai aparecer. Exato. Quando o discípulo estiver preparado, o mestre aparece. Nós não aprendemos isso na filosofia oriental? Exatamente. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Eu sempre falo isso. Tem muita gente também, Luiz, que às vezes
quer buscar a área da saída do corpo porque perdeu um familiar, quer encontrar a pessoa do lado de lá. Isto é possível, mas dentro de um conjunto de possibilidades. Se a pessoa coloca isso de forma obcecada na mente dela, ela não vai conseguir nada. Se ela colocar que ela precisa crescer independente da perda e ampliar, dentro das possibilidades está a possibilidade do contato. Exatamente. E quando ela crescer, expandir, ela nem vai dar tanta atenção para um contato, porque aquilo vai se tornar pequeno diante do infinito que se abriu diante dela. Então, a gente precisa utilizar todo esse estudo de saídas do corpo e outros fenômenos parapsíquicos como ferramentas para a gente alcançar o verdadeiro despertar da consciência, né, Luiz? Isso. Eu nunca dissociei o conhecimento técnico, a técnica para sair, do lado filosófico espiritualista. Nunca dissociei. Tanto que antes de eu começar a entrar mesmo na seara da projeção, começar a desenvolver, eu já tinha ali uns 2 anos, mais ou menos, lendo muitos livros espíritas, da Sociedade Teosófica, ali dezenas, filosofia yoga, budismo, né? Toda uma filosofia espiritualista profunda, li bastante. Isso tudo foi que me deu equilíbrio, força, me fez entrar em contato com o mestre espiritual, que é o Sanakhan. Então, isso tudo é muito importante. O Sanakhan é um mestre oriental que aparece para o Luiz desde a adolescência e que orientou ele nas primeiras saídas do corpo, né? Ajudou ele a entender o processo. E esse livro, o Sanakhan, Um Mestre no Além, o Luiz está contando os relatos e as orientações desse mentor espiritual ao longo da trajetória dele. Ô Luiz, a edição do livro ficou muito bonita. Ficou. O pessoal da editora Anunnaki, que é o André de Pierre, fez um trabalho muito legal. Essa capa está muito superior. Tá muito melhor do que a primeira. Edição original. A mais bonita das 4 capas que o livro já teve. E assim, o trabalho do livro, tipos de letra, o visual ficou realmente tá muito primoroso. bom. Tá e outra coisa, bonito. você já reparou, Luiz, por exemplo, nas décadas de 70, 80 até 90... Você entrava numa livraria grande, por exemplo, você encontrava lá Projeção do Corpo Astral de Sylvan Muldon e Joseph Carrington. Sylvan Joseph Muldon e Hilliard Carrington. Você encontrava Viagens Fora do Corpo do Robert Alan Monroe. A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu. Você encontrava alguns livros do Valdo Vieira, Projeções da Consciência, né? Então, havia uma farta distribuição de livros de experiências fora do corpo, né? Inclusive tinha o seu também. Posteriormente, ou também os meus. O que acontece? Hoje, quando você entra numa livraria, é muito difícil achar um livro específico de saída do corpo. Quase você acha um ou outro ali, mas você não tem aquela quantidade grande de opções. As livrarias ficaram, sei lá, entupidas de livro de autoajuda, romance mediúnico, milhares assim, muitas vezes repetindo um ao outro, livro de duende pra caramba, anjo que dá sorte, e pouca profundidade. Nós tivemos sorte da gente ter crescido numa época em que você entrava numa livraria, você encontrava material teosófico, Led Bitter, Annie Besant, Shinara Jadaz, Arthur Powell, você encontrava muito material espírita clássico, além do Allan Kardec, da série do André Luiz, você encontrava Alexander Exakoff, Ernesto Bozano. Não acho mais nada disso. Hoje é muito mais difícil mais nada disso. achar esse tipo de literatura, né? Salvador não tem mais, não acho. Aqui em São Paulo também agora. Existem um ou outro livro que sai novos. Viagem de uma Alma saiu agora. Eu indico, inclusive, a isso nos textos que eu passo no canal do YouTube do IPPB e ocasionalmente eu trago um ou outro para cá, mas é pouca coisa para a magnitude de um assunto desse como saída do corpo. Luiz, quanta gente está tendo saídas do corpo ou tendo sensações decorrentes disso no país inteiro e não tem aonde se esclarecer, chegar na livraria. Claro que tem internet, mas a internet, ela tem de tudo. Tem maravilhas e tem coisas terríveis. A pessoa às vezes cai num site de uma pessoa que orienta ela erradamente e destrói uma possibilidade de crescimento fantástica. Por isso que eu acho que tem que ter mais livros. Ainda bem que você relançou esse. Eu também estou para relançar mais um meu. E vamos ver se Deus ajuda que espalhe um pouco essa literatura para ajudar outras pessoas, principalmente os mais jovens. Luiz, um rapaz, uma moça hoje, de repente tendo saídas do corpo e não sabendo, ele para na mão de um religioso que faz lavagem cerebral com ele, independente da linha. Ou para no psiquiatra, entupido de remédio, ou cai nas mãos de um distúrbio ou um psiquiátrico, materialista diz que ele está pirando. E é importante, né, isso? Tá abordando esse tipo de assunto, né? Eu no meu canal do YouTube, como também no Facebook, muita gente me procura
tem uma acessibilidade. Hoje o canal tem mais de 350 mil visualizações e entra muita gente, muito adolescente, até de 11 anos, às vezes 11, 12, 15, 16 anos, querendo fazer projeção, interessado, e a gente vê a busca, o interesse numa idade cada vez menor, cada vez mais jovem, o adolescente realmente muito interessado. Agora eu tenho muito cuidado na orientação, né? Não costumo estimular criança, nem um adolescente muito novo, eu não estimulo, eu estimulo o estudo. Estude, leia, mas não estimulo iniciar a prática para quem tem 12, 13, 14 anos, eu não estimulo, eu acho que é muito jovem. Sabe o que eu faço, Luiz? Eu faço o seguinte, quando, por exemplo, às vezes chega um jovenzinho, um menino, uma menina lá, os pais levam lá no PPB, tá tendo saídas do corpo. E o garoto, a menina, chega pensando que eu vou decolar com ele pro lado de lá. Os pais, não. Primeiro ponto é botar o pé no chão, porque você só pode, por exemplo, uma árvore só cresce para cima se estiver bem enraizado. Então, eu chego, por exemplo, pro menino e falo assim, você tá na escola, você joga futebol, ou você namora, você vai fazer sua faculdade. Ou seja, a primeira coisa que eu faço, aterrar, equilibrar aqui, para que ele possa levar o estudo dessa área, mas acoplado com a vivência normal, sem perder o pé no chão, que é o correto, né? Perfeito. Ricardo, estamos já em cima da hora? Você adiantou o relógio, Ricardo? Ele adianta o relógio, tá vendo, Luiz? Luiz, o nosso tempo passa rápido, o programa é curtinho. Obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez, tá? Eu que agradeço. E parabéns pelo livro aí. Tomara que o pessoal entre lá no seu canal, entre lá no Facebook e pegue esse material lá com você. Tem bastante material no canal, Luiz Roberto Matos, no meu site também. Pode baixar, pode ler, assistir os vídeos. São 65 vídeos no meu canal. Legal. Gente, site nosso da internet, ippb.org.br. Ricardo, obrigado aí pela ajuda em mais um programa, viu? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Até mais.